Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema, ou pelo menos dois temas hoje. Primeiro, gostaria de lamentar, evidentemente, o falecimento de Pelé, conhecido e reconhecido mundialmente como Rei Pelé. E depois gostaria de tratar sobre os 2 dias. Faltam 2 dias para que o Brasil retorne oficialmente à civilização. Porque está na hora de Jair ir embora e Lula, o homem mais votado da história da humanidade, retornando, né, à presidência da República como o primeiro presidente eleito 3 vezes para o cargo. Será que, como dizem os nossos detratores, vai ter orgia na festa da esquerda? Porque a festa da esquerda vai ter artista. Então, se vai ter artista, vai ter gente das universidades. Então vai ter droga. Vai ter droga. Banheiro unissex. Mamadeira de piroca. Né? São as coisas. A orgia da esquerda. Enquanto ocorre a orgia da esquerda, os santos vão fazer protestos. Aliás, tenho visto aí nas redes sociais muita gente marcando, né, os protestos, né, nas redes sociais, marcando os protestos para o dia da posse, que será dia 1º de janeiro, depois de amanhã. Então, vai ser uma guerra contra a orgia da esquerda, porque vai ter muita orgia nessa festa, gente. Vai ter maconha, vai ter cocaína, vai ter LSD, porque a festa é da esquerda. Vai vir todo o pessoal de Paulo Freire vai vir, com kit gay. Vai ter uma distribuição maciça de kit gay pra lá, kit gay pra cá. Olha, você inclusive que vai na festa protestar, você deve ir lá para colher as provas, porque vai ter distribuição de mamadeira de piroca. Vai ter distribuição de kit gay. Se vai ter distribuição de mamadeira de piroca, de kit gay, vai ter muita orgia, muita droga, muita LSD, muita cocaína, muita maconha, muito tudo. Então é só você filmar todas essas coisas e dizer aqui, gente, a prova de que a esquerda, do que é a esquerda. Então, de um lado, a orgia. De outro lado, as pessoas que vão protestar. Aí sim, o pessoal de Jesus, que tem Jesus no coração. Então, festa preparada, né? Depois de amanhã. Vocês vão? Eu não. Eu vou para Cabo Frio descansar um pouquinho e vou ver tudo pela TV. É isso aí. Mas vamos lá ao nosso tema de hoje. Eis que falecera Rei Pelé, né? O Pelé já envelhecido, já, né, cansado, demonstrando aquele cansaço. A gente já aguardava, por uma questão de vivência, e lógica e evidência, nós esperávamos, né? Nos preparávamos já estávamos nos preparando para o pior, por causa que a vida é assim. E cheia de contradições, cheia de surpresas, mas esse fato não foi tão surpreendente assim, devido às condições que as coisas vinham se encaminhando, né? E como a vida é cheia desses contrastes, ora a imagem
daquele jovem, daquele menino que aos 58, que aos 17 anos, na Copa de 58, começava a encantar o mundo com o seu talento. E o contraste daquele senhor já, né, com semblante cansado do sofrimento trazido pela doença. Então, olha como a vida nos apresenta esses contrastes. Não é contradição, né? A vida está certa. A vida utiliza os corpos dos humanos. Depois que o ser humano cumpre a função dele de reproduzir, a vida dispensa, a vida joga fora para que o planeta seja reposto. Até porque, imaginem a vida do planeta se ninguém morresse. Então, a própria vida, a própria natureza se ocupa de fazer com que nós tenhamos tesão uns pelos outros, neste caso específico, homens por mulheres. Esse tesão, essa atração faz com que nós venhamos a nascer. Esses que nascem, crescem, reproduzem e depois que cumprem a sua função, morrem. A vida vai dispensando, a vida vai eliminando. E, curiosamente, ela não distingue quem é Rei Pelé e quem é Rei Pelado. Ela simplesmente cumpre o seu papel. É a vida. E Pelé, assim como Maradona, e assim como Romário, e assim como cada um de nós, teve também os seus dramas. Pelé viveu o auge da glória que um ser humano pode viver aqui na Terra, reconhecido mundialmente, o brasileiro mais reconhecido internacionalmente, segundo alguns que moraram em muitos países do mundo, uma pessoa mais conhecida que o próprio Brasil. Curiosamente, Pelé é mais conhecido que o Brasil, curiosamente, segundo o relato de alguns não conseguem dizer quem é mais conhecido, se é o Pelé ou se é o Brasil. Mas, por outro lado, como a vida é cheia desses contradições, o ser humano é muito contraditório, Pelé também viveu a contradição de não ter reconhecido uma filha, ou não ter reconhecido de forma com a formalidade que muitos esperavam. Será por quê? Porque nesse momento só aparece o mito. Mas como eu sou um pensador, eu sou um professor, estou aqui fazendo a crítica, vamos falar também desse outro lado. Não no sentido de malhar apenas, não no sentido de lacrar apenas, mas no sentido de refletir quem nós somos. Não que a pessoa que chega ao estrelato se torna um ser humano diferente de nós no sentido da essência, mas as condições humanas dadas a quem chega ao lugar onde o Pelé chegou é diferente das condições humanas dadas a nós. Nós, se sairmos na rua agora, não vamos dar autógrafo para ninguém. Pelé só não dava autógrafo quando não saía na rua. É diferente, as condições humanas são diferentes. Então, por um lado, aquele menino, aquele garoto de 17 anos que em 58 começava a encantar o mundo. E, por outro lado, uma figura contraditória nesse pormenor que eu falei, mas com outras demandas também. Muita gente achava
e muita gente acha que Pelé não militou de forma objetiva em causas que nós achávamos que ele deveria militar, como, por exemplo, a causa dos negros. Muitos dizem assim, não, mas Pelé nunca se recusou a falar a respeito, no sentido de se colocar como um dos membros da negritude, e nem seria viável, porque isso faz parte do marketing pessoal. O marketing pessoal, a cartilha do marketing pessoal reza que causas humanitárias devem ser defendidas por um ídolo, porque isso angaria favores populares para o próprio ídolo. Então, nesse sentido, ele nunca se recusou, mas também por que se recusaria? Para marcar um gol contra si mesmo? Não faria nenhum sentido. Faz parte do marketing pessoal ter um comportamento de boa vontade para com a causa dos negros. Então, nesse sentido, por isso que é bom a imprensa glamorizar, mas nós, professores, filósofos e pensadores, fazermos a crítica. Fazermos a crítica porque a imprensa coloca um enlutamento quase como um show e quase como um espetáculo. Depois, o Fantástico, o Show da Vida, com certeza vai colocar, porque o Fantástico é o show da vida. Essa é a marca do Fantástico. E se é o show da vida, também é o show da morte, porque a morte faz parte da vida. Então, existe esse lado do glamour e existe o nosso lado, onde nós procuramos nos afastar criticamente do enlutamento para fazer uma colocação merecida, que na minha modestíssima também não deixa de ser uma homenagem. Né? Não deixa de ser uma homenagem, fazer uma reflexão. É a homenagem que a filosofia, é a homenagem que nós professores, é a homenagem que o magistério presta também a essa figura, fazendo uma avaliação filosófica, antropológica e sociológica de quem foi Pelé. Como Pelé mesmo dizia, o Pelé, na terceira pessoa, porque havia o Edson com as contradições da vida e existia o Pelé. Pelé, outra crítica que faziam ao Pelé, Pelé sempre se relacionou com mulheres brancas. É um negro que sempre foi, entre aspas, né, favorável à causa dos negros, mas sempre casou com brancas. Aí eu faço pergunta, e as brancas que casavam com o Pelé, o Pelé casava com as brancas, e as brancas não casavam com ele. Eu sou o Pelé que casava com ele. Então a gente percebe que o negro ele é acusado de casar com as brancas. Mas as brancas não casam com os negros, né? Não, mas ele poderia escolher uma pretinha. Sair na rua e falou, pô, cadê a pretinha? Deixa eu... Pretinha A, pretinha B, pretinha C, aquela pretinha lá. A gente sabe muito bem que existe alguns chamam de racismo estrutural, que eu prefiro chamar de racismo maquínico. A máquina capitalista ela é uma máquina racista. Uma máquina que reproduz o racismo. E como o racismo ele faz parte da máquina capitalista, inclusive que reproduziu esse racismo a partir também da escravidão, que também fazia parte da máquina capitalista. E a máquina capitalista também, por ter se utilizado do eurocentrismo para justificar a sociedade industrial, isso gerou uma varredura de racismo no mundo que é acoplado à própria máquina capitalista. Então, por outro lado, o professor Paulo Giraldelli até faz uma crítica. Não, esse negócio de racismo cultural está errado. Porque senão nós não somos uma sociedade racista. Porque tanto não somos uma sociedade racista que temos leis contra o racismo. A crítica tem a sua validade, mas por outro lado,
sabemos que máquinas sociais não são paradas, não têm o seu movimento paralisado por simples voluntarismo, de uma hora para outra. E o racismo maquínico não há como a gente criminalizar, mas se uma pessoa comete uma injúria racial, aí tem como a gente criminalizar, né? Se a gente for, por exemplo, nas grandes... Agora talvez esteja diminuindo timidamente, mas se a gente for, por exemplo, nos grandes shoppings e formos às lojas mais... aquelas lojas onde as pessoas precisam da aparência física para estarem ali, a gente percebe que a população negra é menos representada, é subrepresentada nesses lugares. Um racismo maquínico, que identifica que a beleza, o sucesso é branco. Ou usando aqui um termo muito utilizado na imprensa agora, né? Principalmente o negro retinto, né? Esse está muito mais ausente. Então, isso é um produto da máquina racista. Existe como a gente criminalizar o dono da loja por ter feito a seleção com o número de negros não representado nas ruas? Não. Esse racismo ele é maquínico, ele é uma reprodução da máquina racista. E por mais que a gente lute, a máquina racista ainda... Porque uma máquina não tem como ser paralisada de uma hora para outra. O movimento de uma máquina social. Aliás, foi Deleuze que falou das máquinas sociais, né? Máquina territorial, quando os homens reconheciam no território a sua identidade. A máquina despótica, onde as referências estavam no corpo do déspota, do rei, do déspota. E a máquina capitalista, que tem o seu movimento reconhecido pela identificação bancária dos movimentos do capital. Então, e dentro dessa máquina capitalista está a máquina racista, que mói preconceitos em si mesmo. Vou dar um outro exemplo da máquina racista. Se eu fizer um vídeo e colocar no título a palavra negro, o vídeo é desmonetizado. Se eu colocar a palavra cota racial, o vídeo é desmonetizado. Porque há uma reação social contra determinados termos, palavras e representações que a própria maquinaria artificial, a própria máquina dos nossos smartphones, os próprios algoritmos respondem ao comportamento maquínico que a sociedade está se utilizando, porque essas pessoas que são racistas se utilizam muito dessa maquinaria para produzir o seu racismo e ficam o dia inteiro militando nesse racismo, muito mais do que nós de esquerda, que ao navegarmos pela rede, buscamos muitas outras coisas. Esse uso excessivo de uma maquinaria racista reproduz na própria tecnologia uma má vontade com a palavra negro. Tem como criminalizar alguém por isso? Não. Porque é um movimento maquínico que nós acoplamos a nós através da máquina. Então, existe a máquina racista. Eu estou falando todas essas coisas querendo, né, ainda na continuidade daquilo que eu... Porque cobram do Pelé certos comportamentos, né? E outra coisa, uma pessoa que é negra não necessariamente é obrigada a ser um defensor clássico da luta antirracismo. Pelé não foi um defensor clássico dessa luta. Até porque, pela popularidade que ele tinha, se ele o fosse, nós o identificaríamos toda hora nesta luta. E não, a gente não identificou o Pelé toda hora nessa luta. Ele aparecia, eventualmente, depois nem tanto. Quando era chamado, sim. Quando não era chamado, nem tanto. Mas ele não se sentia
se sentia um militante clássico. Eu penso que isso temos que respeitar também. As pessoas não são iguais, as pessoas não são obrigadas. E outra contradição, quando Pelé fez o 1000º gol, e ele falou: cuidado, vamos cuidar das criancinhas do Brasil, por favor. Naquela época de ditadura militar, uma pessoa falar isso, não, comunista, né? Hoje em dia, se uma pessoa defender os mais pobres, se ela entregar comida para os mais pobres, como faz o padre Lancelotti, muita gente critica. Não pode dar comida para os mais pobres. Como o padre Lancelotti faz na Cracolândia. Tem gente que critica. E naquela época, muito mais. Naquela época nós estávamos em plena ditadura militar ainda. O Brasil estava vivendo uma ditadura de direita que sempre identificava naquele que defendia os mais pobres como comunistas. Se você defende os mais pobres, você é comunista. E Pelé soltou aquela e foi criticado. Mas, por outro lado, Pelé também ele é um dos representantes do sucesso neoliberal. É o sucesso do sujeito. Não é o sucesso do negro na sociedade, no negro integrado à sociedade, né? Alguns negros são identificados como pessoas de sucesso e, de uma certa forma, brancorizados, ou seja, ele se torna uma espécie de negro de segunda categoria. Não no caso do Pelé, porque o Pelé, alguns até dizem que o Pelé comprou até o direito de ser um pouquinho mais branco. Mas o que eu estou dizendo é que, mesmo assim, essa representação do negro que venceu pelos seus esforços, então você pode. Esse é um comportamento neoliberal, ultra neoliberal, onde o indivíduo ele é exaltado às últimas consequências. Né? A nossa luta não é para que alguns negros vençam, a nossa luta é para que o negro seja enquadrado, seja incluído no direito à igualdade. Essa é a luta. Essa é a grande luta. É a luta de Martin Luther King. Não por privilégios para os negros, como muitos se identificam, né? Tem muita gente usando a cor da pele como uma moeda de troca. Usando a cor da pele para ocupar cargos no governo. Não é... A luta dos negros não é por privilégio por ser negro, mas é por inclusão na sociedade, em uma sociedade que aspira pela igualdade, pelo menos como ideal, e que o negro seja incluído nos valores da igualdade. Essa é a luta mais correta. Essa luta da cor da pele como moeda de troca, não. Mas, de uma certa forma, o sucesso e a vitória de Pelé representa isso. Olha lá, pretinho. Olha lá, pretinho. A questão toda não é a escola pública dar educação de qualidade para todos, para que o rico e o pobre possam estudar na mesma escola. A questão não é bem da igualdade. Mas se você se esforçar, você vai ser um pretinho que vai comprar a sua branquitude. Sabe por quê? Porque você vai ser um pretinho da alma branca. De uma certa forma, é isso que aparece nesse discurso neoliberal a respeito do Pelé. Ele venceu, então ele demonstrou para os negros que você também pode. Mesmo que a sua escola seja de péssima qualidade, mesmo que faltem professores na sua escola pública, onde a população negra ocupa de forma gigantesca, principalmente nas escolas menos favorecidas, curiosamente. Quando a gente vai nas melhores escolas, o número de negros diminui. Quando a gente vai nas piores escolas, nos piores lugares, o número de negros aumenta. Mas o problema não é esse, não, pretinho, não. O negócio é você se esforçar. Olha o Pelé como exemplo.
Joga as bolas? Faz o quê? Você canta, pagode, você dança, dá teu jeito. Porque essa é a proposta dessa sociedade neoliberal que tem o Pelé como uma das marcas neoliberais do sucesso. É isso aí. Voltamos em uma próxima oportunidade. Daqui a 2 dias. Festa da posse do Lula. A orgia da esquerda e a manifestação dos puritanos. Ok, galera? Vocês são do coração.